louvor. Diga, sacrifício de louvor. Alguém de vocês está passando por alguma luta, alguma dificuldade? Porque eu estou. E eu estou no meio de alguns dias assim de crise, de tristeza. E nesses dias Deus está me falando que o que eu preciso fazer é dar sacrifícios de louvor. E eu parei um pouquinho para tentar entender esse termo. E eu cheguei à conclusão que esse realmente é o louvor que Deus quer. Porque é muito fácil a gente chegar aqui, tudo resolvido, tudo tranquilo, sem preocupação, né? A semana resolvida, tudo pago, tudo tranquilo. E louvar é muito fácil, na verdade. Mas quando a gente está destruído, triste, preocupado, ansioso, quando mesmo assim a gente se entrega e exalta o nome do Senhor, eu creio que esse é o verdadeiro sacrifício de louvor. Amém? Lá em Hebreus diz o seguinte, se eu não me engano, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Eu convido você, então, a ficar de pé e oferecermos juntos esse sacrifício de louvor. Amém? Diga, Senhor, recebe hoje o meu sacrifício de louvor. E eu creio que Deus, a presença do Senhor já está aqui. E nós vamos entregar agora, nesses momentos, nesses minutos, um louvor sacrificial, mesmo em toda circunstância da nossa vida. Nós estamos aqui porque é isso, para isso que nós nascemos, para louvar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor. E essa é a boa parte da nossa vida, esse é o melhor momento, é o tempo mais precioso que nós temos. Amém? Você crê nisso? Então vamos louvar ao Senhor, vamos entregar tudo a Ele, porque Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa devoção. Glória a Deus. Precioso Jesus, diga isso. Aos seus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Diga tudo, tudo. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Declare isso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Diga. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, declare isso a Ele. Eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa. Não importa
mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Agora nós vamos declarar que assim como Maria entregou tudo aos pés dele, nós também queremos fazer isso essa noite. Amém? Declare: como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca como Maria, tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Encontramos. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem como Maria. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Amém. Senhor, a presença do Senhor é o nosso tesouro. Glória a Deus. Diga: Senhor, continue recebendo o meu louvor, porque eu sei que independente das circunstâncias, independente do meu humor, independente da minha saúde, independente da minha conta, independente de qualquer coisa, o Senhor é bom. Diga: Senhor, o Senhor é bom, e a sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre. Nós vamos então, irmãos, declarar isso, amém? Senhor, recebe, porque nós estamos falando a verdade, nós estamos louvando a verdade, Senhor. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Declare isso mais uma vez. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Vamos declarar isso. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua
que vai acontecer? Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Só a igreja, Deus é bom. Deus é bom. Declare isso. Deus é bom o tempo todo. Mais uma vez, com toda a sua convicção. Deus é bom. Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aplauda o Senhor, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Nessa próxima canção, você vai ser usado por Deus. E você vai ir até o seu irmão e vai profetizar algo de Deus para ele. Vai profetizar algo sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o trabalho dele. Deixe-se, permita-se agora ser usado como instrumento do Senhor. Amém? Diga: Senhor, usa-me agora como teu instrumento, como tua boca, como teus braços. Enquanto nós louvamos, você vai ser usado por Deus nesse momento. Amém? Cumprimente seu irmão, declare uma palavra, uma promessa, declare algo da parte de Deus para ele. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão, nunca cessarão, nunca cessarão.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. O Espírito do Senhor está conosco, amém? Nós vamos continuar em adoração, agora com os nossos dízimos e ofertas, pastor. Amém? Vamos compartilhar então em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que se semeia com abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, com tristeza, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Então, nós vemos ali Caim e Abel, os dois vão levar ofertas para o Senhor. O Senhor aceita de Abel e rejeita de Caim. Por quê? Abel levou com alegria no coração, mas Caim levou amargurado. Ele levou talvez para fazer concorrência com seu irmão, porque quando Deus rejeitou, veio à tona tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que ele guardava veio à tona, que ele era um ciumento, que ele era um assassino, que era violento, que era um homem sem caráter e um homem que não respeitava Deus. Então, aquele que dá com alegria são aquelas pessoas que dá com o coração leve, não por necessidade, nem com tristeza, nem por obrigação, mas dá com alegria de alma, porque Deus, qualquer obra que você for fazer para Deus, qualquer trabalho que você for fazer para Deus, Deus vê não só a quantidade ou a beleza do trabalho, mas Deus vê o nosso coração. O nosso coração, aquele que o homem não consegue ver, Deus vê. Por isso que Deus está vendo se nós estamos um coração mesquinho, miserável ou um coração alegre e feliz. Por exemplo, quando uma pessoa está apaixonada, um rapaz está apaixonada por uma menina, provavelmente ele vai comprar uma joia, vai fazer em 10 vezes ali, porque ele vai dar com tanta alegria, porque ele está apaixonado. E Deus também, nós temos que dar a Deus com paixão, com alegria, com a certeza de que o nosso coração está totalmente voltado ao Senhor. E aí as portas vão se abrir, e ali vem a alegria indescritível, vem uma satisfação, vem um desejo, vem a comunhão, vem a espiritualidade, vem a aproximação de Deus, a adoração de Deus vai vir com tanta intensidade, que as palavras não vão traduzir tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Vamos ficar de pé agora, Aqueles que for fazer por Pix, que depois procurem ali as diaconisas, que elas vão dar o Pix, tá bom? Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós vemos no mundo grandes reclamações de pessoas que estão passando por provações, mas na verdade são pessoas que ganham bem, mas que ainda não estão libertas, ainda vivem na compulsividade de compras, ainda são pessoas desregradas, são pessoas que ainda querem competir com as pessoas do mundo, por isso estão passando por necessidade. Mas todos aqueles que aceitaram Jesus no seu coração, aqueles que não têm vaidade, aqueles que têm o seu ego sublimado, aqueles que são maduros, aqueles que sabem discernir todas as coisas, essas pessoas não vão passar necessidade nem vergonha. E eu profetizo isso a cada um,
dos membros da IPM, em nome de Jesus. Pode trazer. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Diga isso para Ele. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é sua rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Declare aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Sua igreja, aleluia, aleluia. Louve ao Senhor. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Declare isso a Ele. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos a
Glória a Deus. O Senhor é tudo que nós precisamos, é tudo que nós ansiamos, é o nosso respirar, o nosso pão, é a vida dentro de nós. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, o nosso pão. E esse é o meu pão, ele é o nosso pão. E esse é o meu pão, tua vontade feita em eu nada sou sem ti, nada. Eu perdido estou sem ti. Declare que Ele é o seu respirar. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim, meu pão de cada dia. E esse é o meu pão, ele é o nosso pão. E esse é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, nada. Perdido estou sem ti, perdido. Eu nada sou sem ti, nada. Perdido estou sem ti, perdido, perdido estou sem ti, totalmente perdido, perdido estou sem ti, perdido, perdido estou
sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Estou perdido sem ti. Totalmente perdido. Estou perdido sem ti. Totalmente perdido. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Ai, você pode respirar? Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é tudo que nós precisamos. O ar que nós respiramos e precisamos para viver é o nosso Senhor. Amém? Diga: Senhor, Tu és o meu respirar. Eu estou perdida sem Ti. Seja o ar que eu respiro continuamente. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração e diga: Senhor, obrigada por esses momentos em que eu pude expressar o meu amor por Ti. Eu quero continuar em contato com Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero continuar ouvindo Tua voz. Eu quero continuar sendo transformada pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que nada possa roubar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nada possa impedir que aquilo que está no coração do Senhor chegue ao nosso coração. Amém? Nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Irmãos, eu quero fazer um convite especial ardentemente ao meu coração, que o Senhor tem pedido para a gente orar. As crianças, por favor, venham aqui na frente. Crianças todas, os adolescentes, as crianças todas. Louvor, todos aqui, um dando a mão ao outro. Todos do louvor. Pastor Massal, vem aqui. Hoje é o nosso pastor que vai dar a palavra. Pastor Camitani, o senhor pode vir também, só vou orar para que a gente esteja aqui em concordância. O senhor pode vir aqui, pastor? Amém? Irmãos, está calor, né? Está cansativo, está difícil, não está? Está difícil. Nós chegamos aqui na correria, na luta, na dor, na angústia, na tristeza, na falta, na necessidade muitas vezes, não é? Então, irmãos, você tem autoridade. Eu quero pedir que toda a igreja venha aqui na frente. Você, igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Todos.
da mídia, todos. Venham aqui e intercedam as suas mãos. Vocês vão colocar as mãos agora. Em nome de Jesus. Essas pessoas cuidam muitas crianças e jovens, e muitos estão aí também, são a liderança da igreja. São elas que carregam nas costas a igreja, para ela se manter em pé. Muitos de nós estamos aqui representando a vida do pastor, a Dani principalmente, que hoje não pôde vir, porque hoje foi um dia muito cansativo para ela ontem, e ela também precisa comparecer em casa também. Mas, irmãos, todos nós estamos enfrentando lutas. Não é nenhum nem outro, é todos nós. Mas sabe o que a gente esquece? A nossa luta é contra a carne, é contra o sangue, é contra o irmão que você está chateado, é contra as suas finanças que não está dando para pagar as contas, é contra a doença que está te derrubando na cama. É contra isso. Mas a gente esquece, né? Quando for daqui a pouco, eu estou esquecendo isso novamente. Só que isso tem nos afetado como igreja, tem nos afastado do Senhor. E Ele começa na comunhão. Ele começa a nos afastar da comunhão. A comunhão como liderança, a comunhão como membros, a comunhão como igreja deste bairro. Você sabia que nós estabelecemos um ponto neste bairro? E aqui nós consagramos esse território ao Senhor? Enquanto está sendo consagrado todas as demais partes aqui da vila a Satanás. Logo mais vai ter acho que um pancadão ali na rua de cima, que já até fechou a rua. E sabe como igreja a gente está fazendo? Nada. E aí a gente quer o louvor bom funcionando, quer a mídia boa funcionando, quer a palavra fervendo, trazendo alimento para mim. Mas eu não quero entregar nada. Nem tempo, nem a minha dedicação em meditar na palavra, nem buscar ter às vezes um tempo com o irmão, ouvindo, orando, ajudando. Eu fiz minha parte, trouxe minha cesta básica, pronto, já fiz a minha parte. Eu trouxe meu dízimo, agora só mês que vem eu volto para a igreja. Irmãos, Jesus está às portas, e eu e você podemos não ir. E a gente esquece disso. Eu tive que orar, porque vocês não sabem o tanto da batalha espiritual que anda acontecendo nos bastidores. Visíveis e invisíveis. As visíveis a gente vê, né, se entristece, fica com raiva, chateado. Mas e as invisíveis? E eu não consegui parar de orar para Deus falar: clame o meu povo, busque a mim, enquanto se pode achar. Então, vocês como igreja, vão orar pela liderança agora. E eu vou ajudar vocês, para que Deus se manifeste na vida da liderança, trazendo discernimento, condições, força, saúde. Quantos eventos acontecem num dia e no outro dia caem doente? Quantos eventos acontecem num dia e não tem ninguém no outro dia no culto? Quantos eventos a gente aqui se dedica, às vezes gasta dinheiro e na segunda-feira não tem dinheiro para comprar o pão? Não é isso que o Senhor nos pediu. Ele tem vida e vida abundante, mas Ele também pega e entrega o teu caminho. A mim, diz o Senhor, entrega o teu fardo, eu vou carregar e eu vou te aliviar. Nós não estamos fazendo isso. Então nós vamos aceitar a doença, a falta financeira, alguém se afastando do Senhor na nossa casa. Nós vamos deixar isso acontecer. Não vir visitantes, não permanecer visitantes na nossa igreja, só porque eu já fiz a minha parte. Então hoje o Senhor me falou para mim: faça a tua parte, mas faça melhor do que você já fez a tua agora. Entrega tudo, não é meio, não é mais ou menos, não é hoje, não é amanhã, é todo dia, o tempo todo. Amém, igreja? Vocês vão orar, porque a liderança depois vai orar por vocês, porque essa liderança, ela está sempre orando por vocês. Então eu peço agora a unção que vocês têm como autoridade sobre a liderança, amém? Em nome de Jesus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, como membro deste corpo,
como eu faço parte, Senhor, do dentro do mendigo, Senhor. Mas a tua palavra fala que nenhum pode ficar fora. Nenhum pode, Senhor, estar fora do lugar. E se um está doente, todo o corpo vai sentir. Pai, então nos dá a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Senhor, nos mostra, Pai, quebranta os nossos corações, abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, para que a gente comece a ver as nossas guerras invisíveis, Senhor. Porque as visíveis nós estamos vendo todos os dias tem sido luta para cada um de nós, todos os dias tem sido difícil às vezes levantar, todos os dias é notícias ruins, essas lutas nós estamos enxergando, mas as invisíveis nós não estamos enxergando, Pai. Então eu peço e clamo, Espírito Santo de Deus, derrama unção de cura, unção de libertação, unção de restauração, unção de transformação, unção, Senhor, de encontro com o Senhor, unção, Senhor, que quebra o jugo, que quebra, Senhor, tudo que está nos impedindo, os nossos corações duros, a nossa mente tampada, os nossos ouvidos surdos, para não ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, saia todas as vozes que Satanás tem colocado sobre as nossas vidas. Sai agora, saia toda mentira, todo engano que Satanás tem usado uns aos outros, uns contra os outros. Mas nós repreendemos agora a tua ação, nós desmascaramos a tua ação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liderança, agora vocês levantem as suas mãos. Todos vocês vão levantar as mãos, que vocês vão quebrar o jugo da igreja, da qual vocês fazem parte. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre os meus irmãos, Senhor. Derrama, Senhor, quebrantamento, sabedoria. Nós pedimos a plenitude do teu Espírito, Espírito de temor, de inteligência, de sabedoria, entendimento, o Espírito do Senhor que vem derramar sobre nós. Derrama a sua plenitude, derrama o seu poder, derrama a sua graça. Abre os ouvidos dos meus irmãos, abre os olhos espirituais dos meus irmãos e quebranta o coração para ouvir a tua palavra nessa noite, e que ela venha, Senhor, como uma espada, penetrando a nossa alma, tirando tudo que está nos impedindo de te servir, sonolência, desânimo, dor, canseira, toda confusão, toda agitação mental, todo agora o desconforto, saia, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, agora a sala das crianças, abençoa quem for dar aula, dá discernimento e sabedoria, dá unção dos professores, aqueles que estão cuidando das crianças, dá, Senhor, agora sobre a vida do meu irmão, derrama a unção da tua palavra, que a sua palavra venha, Senhor, nos encher, nos fortalecer, nos confrontar, mas também, Senhor, nos transformar, porque nós queremos levar o pão da vida nesta noite, Senhor, que a sua palavra vive e eficaz, e que ela amanhã dê fruto nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te louvamos, porque ainda não terminamos de entregar nosso culto, nós vamos continuar agora, Senhor, fazendo as nossas tarefas, mas o Senhor é o primeiro no lugar de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor esteja com todos. Queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3.
Mateus 24, versículo 3, todos acharam? 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus, assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, repitam esse versículo comigo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Só até aí. Curve a sua cabeça por um minuto. Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço pelo teu ambiente, Senhor, que desde que entrei neste lugar, desde que foi aberto esse culto, Senhor, tudo tem tido a tua direção. Cada louvor, cada ministro que hoje usou este microfone, Senhor, tudo foi com a direção do Senhor, e eu te louvo por isso, meu Deus. Eu sei que aqui está o ambiente da tua glória, eu sei que o Senhor Jesus está no nosso meio, e por isso, Pai, nós queremos, Senhor, render ao Senhor toda a honra e toda a glória, Senhor. Que eu diminua, que Cristo cresça, que a minha carne ela se cale, mas que o teu Espírito Santo possa usar a minha vida como quiser, e sempre eu darei a ti, Jesus, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar hoje sobre estar apaixonado por Cristo. E não por coincidência, o pastor ministrou a oferta e falou exatamente sobre estar apaixonado. Quando você está apaixonado, quais são as suas atitudes, o que você faz? E não também por coincidência, o Senhor usou a Flávia para vir aqui, para a gente orar, para a gente clamar, para vocês, igreja, orar por nós, para nós orarmos por vocês, pelas crianças, porque isso é a igreja, este é o evangelho do reino. Nós não estamos aqui cumprindo tabela, nós estamos fazendo a obra do Senhor. O reino de Deus é agora, é aqui. Qual a oração que Jesus ensinou? Venha a nós o teu reino. Nós estamos vivendo o reino de Deus na terra. A nossa vida não é um dogma religioso, um ritual religioso, uma reza que nós aprendemos. Nós estamos vivendo o evangelho de Jesus Cristo nesses dias. No domingo passado, quem veio domingo passado? Eu não vou perguntar, mas uma frase não me saiu da memória, e a nossa irmã falou umas 43 vezes.
quem é você, que ovelha é você no aprisco do Senhor. Então você veio na casa do Senhor, você já leu o Salmo 23 milhares de vezes, mas nós estamos recebendo uma palavra do trono de Deus e muitas vezes nós nos esquecemos do que ouvimos, não aplicamos o que recebemos. Então eu fiquei a semana inteira pensando que quem é o meu pastor? Sou eu mesmo? Eu sou o meu pastor? Jesus é o meu pastor, é o teu pastor. Jesus é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o nosso pastor. E eu já tinha pensado, pedido para Deus me dar uma palavra que eu pudesse ministrar à igreja. E a palavra que eu vou ministrar hoje, ela é primeiramente para mim. Primeiramente ela serve para mim. Se ela servir para alguém que está aqui, glória a Deus. Se servir para uma pessoa, glória a Deus. Mas primeiro, ela serve para mim. E aí eu vou dizer, eu preciso me apaixonar por Cristo de novo. Eu preciso saber quem é Jesus Cristo na minha vida. Amém? Quando você conhece a pessoa no início, quanto tempo você fala com ela? Eu não sei, o Delci e a Flávia, não sei como que foi, mas quando eu conheci a minha esposa, sabe o que a gente fazia? A gente conversava quando voltava da igreja, então era 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, pô, vamos dormir porque 6 horas a gente tem que acordar. Não, 5 horas foi o máximo, porque tem que acordar às 6 horas, né? Porque pelo menos. E eu não sei como a gente dormia, das 5 às 6 e ia trabalhar. Por quê? Porque você está conhecendo, você está apaixonado, você quer ouvir o que a pessoa tem a dizer, você quer descobrir quem é aquela pessoa. Seu Valdir e a dona Ofélia, lembra do primeiro dia que se viram? Lembra do primeiro sorvete? Lembra da primeira vez que pegou na mão? Só de pegar na mão já, né, dava aquela agonia, aquela sensação estranha que a gente não sabe explicar. E é maravilhoso. Aí vem o namoro, vem o casamento, e se esfriar o casamento, não vai chegar nas bodas de ouro. Para chegar a 10 anos, 20, 50 anos de casado, tem que ter muito amor. Vai passar por guerra, vai morrer, ressuscitar 15 vezes, vai acontecer muita coisa. Mas, para ser para sempre, vai ter que ter muita entrega. E a nossa relação com Jesus Cristo, ela não pode ser apenas dessa maneira. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei Jesus, agora eu estou salvo. Não preciso fazer mais nada. Porque quem aqui aceitou Jesus há mais de 10 anos? Levanta a mão. Quem aqui aceitou Jesus há 1 ano? Ninguém, né? Essa é uma boa notícia ou não? Não é. Sabe por que não é? Que é o que a Flávia orou aqui. Nós não temos visitantes na igreja. Isso tem que entristecer o teu coração. Que eu queria aqui fazer uma pergunta. Quem aceitou Jesus há menos de 1 ano e pelo menos tinha que ter uma pessoa aqui? Digamos que tivesse. Digamos que você entregou tua vida para Jesus há 2 anos. Você quer saber quem é Jesus?
Eu a vida inteira fui da religião A, da religião B, mas agora eu conheci Jesus Cristo. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Ele morreu por mim, sim, Ele morreu por mim e por você. Ele te ama profundamente antes de você existir. E aí você aprende tanto, tanto sobre Jesus. Você quer estar na igreja todos os dias. Você quer falar assim, o que eu posso fazer? Sabe como eu conheci Jesus, mas eu nunca fui na frente a aceitar Jesus. Eu tinha 14 anos, eu ia no grupo de jovens, eu nunca fui lá na frente, eu nunca me batizei. Passaram-se os anos, eu comecei a ir na igreja depois com meu pai, no começo, mas eu também não tinha aceitado Jesus, nem me batizado, e um dia, quem aqui já aceitou Jesus? Na minha cabeça eu já tinha aceitado, porque eu já estava ali na igreja há algum tempo, tinha vergonha de ir na frente aceitar Jesus, e eu nem olhei para o lado, meu pai estava do meu lado. Quando perguntaram, quem aqui quer se batizar? Eu levantei a mão, meu pai também levantou a mão, eu nem vi. E nós nos batizamos juntos em 2002. Lá se vão 23 anos. Só que eu fiquei 2002, 2003, 2004, eu ouvi uma frase que mexeu comigo, que foi assim: Jesus morreu por você. O que você está fazendo por Jesus? E eu falei assim, o que eu estou fazendo? Eu vou na igreja domingo. Desde que o jogo do Corinthians não seja na hora do culto, né? Porque, né? Se tem jogo, aí não vai dar para ir no culto. Aí eu falei assim, eu só vou na igreja de domingo e ainda quando tem jogo eu nem vou. Ou seja, eu não estou fazendo nada por Jesus. Eu entreguei minha vida para Ele, eu aceitei Jesus, eu me batizei, faz 2 anos que eu me batizei, mas eu não estou fazendo nada por Ele. E aí, eu cheguei para um menino que era um jovem da igreja, que ele fazia parte do grupo de jovens, e eu falei para ele assim, olha, eu quero fazer alguma coisa para Jesus, o que vocês vão fazer hoje? Isso era dia 23 de junho de 2004. Um dia antes da marcha para Jesus, e o menino falou para mim, olha, a gente vai encher bexiga à madrugada para decorar o trio da marcha para Jesus. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou vir. Eu nunca fui de balada nem nada, nunca passei uma noite fora. Falei, pai, mãe, eu vou lá na igreja, que hoje eles vão decorar o trio da marcha e eu vou lá. Pensa uma criança tímida, criança não quando era criança, né? Misericórdia, já tinha a idade do Enzo, já era um homem adulto formado de 18 anos. E eu falei assim, eu vou encher bexiga. Eu nunca soube dar nó em bexiga. Eram 3.000 bexigas para encher aquela noite, aquela madrugada. Eu passei a madrugada inteira, decoramos o trio, eu fiz cordão de isolamento do trio, de mão dada assim com todo mundo. Aí quando acabou a marcha, a gente começou a vender camiseta. E ali eu comecei, isso foi junho, e 7 meses depois, dia 31 de janeiro de 2005, no ano seguinte, eu era diácono, eu estava indo para o Japão para evangelizar. E dali eu comecei o meu ministério, desde a bexiga, e nunca mais parei. E nunca me desviei para a honra e glória do Senhor. E eu comecei a fazer isso por Jesus. Só que eu não comia, não dormia, não trabalhava direito, não estudava. E aí não creio que Deus espera isso de nós. Mas, depois de tantos anos com Cristo, aonde eu estou hoje, aonde você está hoje, será que nós podemos dizer, eu estou apaixonado por Cristo? Será que a gente se lembra daqueles primeiros dias que eu entreguei minha vida para Jesus? E da mesma forma que eu fiz o Delci e a Flávia se lembrar dos primeiros dias deles, o Delci dava aula, né, de violão, a Flávia até hoje não aprendeu ou já aprendeu? Ainda não, mas vai aprender. O seu Valdir e a dona Ofélia se lembraram, eu vi no rosto deles.
E o seu Valdir falou uma vez para mim, a gente estava conversando, ele falou assim: eu sou apaixonado pela dona Ofélia. Querido, se eles viverem 200 anos, eles estarão juntos 200 anos. E se vivermos 200 anos, estaremos com Jesus 200 anos. Se Vanderlei, vaso de honra, fala: glória a Deus, estarei com o Senhor 200 anos. Amém? A gente tem convicção do time que a gente torce. Quem aqui é corintiano? Levanta a mão. Oh, esses corintianos não fazem nem barulho, nem parece maloqueiro. Eu sou o corintiano, eu sei que eu não sou o cara mais maloqueiro assim, mas, né? Você acha que daqui 200 anos você vai virar palmeirense? Mas nós, muitas vezes, falamos que somos de Jesus, mas nós não temos certeza absoluta que daqui 200 anos estaremos com Cristo. Não, vai que a gente peca. Querido, todo mundo vai pecar. Mas a nossa convicção com Cristo, ela é eterna, ela é para sempre. E eu não posso viver a minha vida esquecendo do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, do dia que eu desci as águas. Sabe por que você chorou? Porque você acreditou em todas as promessas do Senhor. Você estava chorando porque todos aqueles problemas, aquelas mágoas, aquelas dores, você sabia que o Cristo que morreu por você iria sarar a sua dor, iria tocar na sua ferida, iria fazer o milagre que você não poderia. Você acreditou que Jesus poderia fazer. Porque você fala assim: isso daqui eu não consigo fazer. Você está nessa situação hoje, de olhar para alguma coisa e falar assim: isso eu não consigo. Um dia, a minha família estava destruída. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, estava tudo uma porcaria. Meu sobrinho estava com problemas com drogas, e eu falei para ele assim, todo mundo iria falar um monte de sentença, e eu falei para ele assim: Deus enviou você para a nossa família para trazer alegria. Nos momentos mais dolorosos, mais difíceis, você era o único motivo da alegria. Sabe uma família destruída que tem uma criança que está aprendendo a falar, e que por mais com dor que você esteja, quando você vê a criança falando errado, a criança andando e caindo, você sorri. E ele era o único motivo da nossa alegria. E eu falei para ele: Deus te mandou para a nossa família para nos dar alegria. Então você não é isso, você não é assim, você vai nos dar muita alegria. E eu falei com dor, chorando, talvez nem acreditando tanto no que eu estava falando, mas eu sabia que eu precisava lançar aquela palavra sobre ele. E Deus agiu com poder e grande glória e mudou a história. E eu criei que Jesus faria isso. Então, quando você chorou, foi porque você creu em tudo que Jesus poderia fazer. Só que passa-se o tempo, você se esquece do que você acreditou, você se esquece das promessas, você se esquece de tudo que Jesus poderia fazer. E aí, você às vezes não vem ao culto, ou quando vem, não presta atenção na palavra, ou quando está em casa, não liga para Jesus, não manda um WhatsApp para Jesus. Eu ficava até 5 horas da manhã falando com a Gisele. E eu vou falar diante do Senhor aqui, eu nunca fiquei orando até as 5 horas da manhã, salvo na vigília. Na vigília já fiquei até 7 horas da manhã. Mas na minha cama, de joelho, orando, 5 horas sem parar, eu nunca fiz isso. Se você fez, glória a Deus, mas eu nunca fiz isso. E será que nós não estamos precisando fazer isso? Orar, falar com Jesus, ler a palavra, falar: Senhor, tem misericórdia, fala comigo.
E nós lemos aqui: o amor de quase todos esfriará. Nós somos quase todos. Só que eu não quero ser aquele que o amor esfria. Eu quero ser aquele que todos os dias da minha vida, o amor que eu tenho por Deus, por Jesus, sempre vai arder. Eu quero poder um dia morrer e falar assim: Senhor, eu morri, estou morrendo, mas eu fiz o melhor que eu pude fazer. Pequei, errei, poderia ter feito mais, mas eu fiz. E que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua e da nossa, para que Ele nos dê mais tempo, para que Ele nos encha da graça dEle, para a gente fazer mais por Ele, para Ele, não para nós, não por nós, não para que sejamos vistos, mas fazer para o Senhor. A frase do culto foi: que ovelha é você no aprisco do Senhor? E eu quero falar para você hoje: quem é Jesus para você? E eu vou ler para vocês Isaías 9. Sabe quem é Jesus para Isaías? Isaías 9, versículo 1. Antes de lermos, vamos ao final orar por todos novamente. A Flávia falou assim: queridos, a gente vem na igreja, assiste o culto, vai para casa, nem imagina as guerras. A Gisele estava falando com o seu Valdir. Passou mal na sexta, passou o dia inteiro na cama, no sofá, no sábado, não aguentava mais de dor, tomou Tramal para conseguir dormir, acordou de madrugada para tomar remédio. Domingo de manhã falou: não, vou ter que ir para o hospital, passou quase o dia inteiro lá. E hoje ela não pôde vir porque ainda está se recuperando e amanhã ela nem vai poder trabalhar também, mas eu creio que Deus está na frente, que Ele vai tocar e Ele vai curar. Amém? Estamos orando pela filha do nosso irmão Peter também, que estava pedindo oração esses dias. Então, assim, nós somos a igreja e nós temos que orar uns pelos outros. Satanás está aí querendo tirar nossa paz, nossa alegria, mas nós somos a igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós vamos orar e as armas do inferno, as armadilhas vão cair em nome de Jesus. Quem é Jesus para Isaías? Isaías 9 diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegraram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Versículo 6. Porque, leiam comigo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Esse é Jesus para Isaías. Quem é Jesus para você? Isaías é chamado do profeta messiânico, o profeta que profetizou a vinda do Messias e a segunda vinda que ainda não aconteceu.
Isaías 700 anos antes de Cristo, ele profetizou a vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E aqui ele descreve quem é Cristo para ele. Agora nós vamos em Apocalipse 1, versículo 4. Quem é Jesus para João? Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Todos acharam? Apocalipse 1, 4 diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, por parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? É João na ilha de Patmos, descrevendo quem é o Rei dos Reis, quem é o Senhor Jesus. E eu quero te fazer essa pergunta de novo, não para você responder, mas para você pensar: quem é Jesus para você? Se Jesus estivesse aqui hoje e te perguntasse: me pede o que você quiser, o que você pediria para Ele? Às vezes, Jesus é aquele que nós pedimos. Às vezes, Jesus é apenas o nosso socorro, que no dia da angústia a gente vai atrás dele. Quem é Jesus para você? É o príncipe da paz? É o rei dos reis? Ele é o que era, é o que é o que há de vir. Sabe o que isso significa? Jesus não está preso no tempo, no passado, no presente e no futuro. João 1 diz: Jesus era o verbo, desde sempre ele já era. Que haja luz, lá em Gênesis 1, Jesus já era o verbo. Quem é Jesus para você? Eu sou cristão, você é cristão. Quem é Cristo para nós? Quantas vezes nós lemos as parábolas de Jesus e, se não entendemos, o quantas vezes a gente busca esse entendimento? E se aqui ele está dizendo: muitos esfriarão o amor de quase todos. Por que que eu não sou quase todos? E eu comecei o culto dizendo: primeiramente, essa palavra é para mim, eu quero me apaixonar por Cristo. Todos os dias, não só hoje, não só amanhã, todos os dias, eu quero me apaixonar por Cristo. Todos os dias. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Para que o amor não se esfrie, deixa sua Bíblia aberta em Mateus 24, versículo 4, diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. O que Jesus falou? Veja que ninguém vos engane. Depois ele fala que haverão muitos falsos profetas que vão enganar os eleitos. É lógico que eu posso fazer uma pergunta retórica e que vocês diriam que jamais seríamos enganados. Em nome de Jesus, jamais seríamos enganados. Agora eu vou falar algo que é recente,
Quem já ouviu falar no profeta Mirim? Ninguém ouviu falar no profeta Mirim? Se eu falar inglês, todo mundo sabe, né? Off, como que é, Enzo? Aí, você que manja aí, está mais antenado. Off the king, the power, não sei o que mais aí, como que é? Como que é, Enzo? Você lembra? Tá sabendo, né? O Enzo sabe. Qual a idade dele? 14 anos. Ele enganou milhares de pessoas. E está enganando ainda hoje. Meu Deus, se a gente vê assim que muitos serão enganados, etc. Um menino de 14 anos enganou tantas pessoas. O Henri Cristo todo mundo sabe, né? Ele ainda engana pessoas. Eu só não vou ser enganado se eu conhecer a palavra. Você pode assistir culto, você pode ver todos os cultos na internet, você pode usar a inteligência artificial. Você só não vai ser enganado se você conhecer a palavra. Enganado significa ser destruído. O meu povo tem sido destruído porque lhes falta conhecimento. Se não conhecermos a palavra, vamos ser enganados e o nosso amor vai se esfriar. Se eu ler Salmo 23 como uma reza, sem saber quem é o meu pastor, eu vou ser enganado. Se eu fazer a oração do Pai Nosso, sem entender o que é a oração do Pai Nosso, meu amor vai se esfriar, eu vou ser enganado, e nós vamos sucumbir. E aí eu vou fazer uma pergunta, para ver se todo mundo está afiado na palavra. Quem está vindo domingo de manhã aqui na igreja? O pastor, o Delci, a Rebeca, quem mais? A Flávia, a Carol, as crianças. Quantas vezes o galo cantou até Pedro negar Jesus? Quem responde aí? Quem acha que é 3 vezes, levanta a mão. 3 vezes? 2? Quem acha que é 2? Quem acha que é 1? Você concorda que está na Bíblia? Você concorda que você já ouviu isso umas milhares de vezes? Você concorda que você já assistiu Paixão de Cristo umas 800 vezes? Agora, é algo tão simples, mas a gente erra, porque Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. Em Atos 10, Deus dá uma visão para Pedro e fala, abençoa e come. Pedro diz o quê? De maneira nenhuma. Deus fala 2, Deus fala 3. Pedro, tudo era 3. Só que o galo só cantou uma vez. Porque Jesus diz assim, até que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Só que se eu faço a pergunta, quantas vezes o galo cantou? 3. Está errado. Isso é uma coisa simples. Uma coisa que talvez não muda a nossa vida em nada. Se o galo cantou 3, se cantou 2, se cantou 1. Mas é a palavra que nós conhecemos, que nós lemos, mas a gente não sabe. E como eu digo, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, eu quero me parecer com Cristo, mas eu não sei esta passagem que o próprio Cristo falou para Pedro, até que o galo cante você me negará 3 vezes. Isso é a ponta do iceberg de tudo que nós precisamos aprender com a palavra. Sabe por quê? Para você não assistir um vídeo na internet e achar que aquilo é verdade. Para você não ouvir eu falando alguma coisa aqui e você acreditar em tudo que eu falo. Não acredite em tudo que eu falo, acredite no que a Bíblia diz. Eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você acredite na palavra de Deus. E se eu estiver falando algo que está fora da palavra de Deus, que o Senhor me repreenda. Porque nós somos seguidores da palavra de Deus. Com conhecimento, nós não seremos enganados. Se eu não for enganado, o meu amor não vai esfriar. Amém? Você quer ter esse amor por Cristo sempre?
primeiro lugar, não se engane. Em segundo, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não se assustem. Não se assustem com o que vocês estão vendo e ouvindo. Ainda não é o fim. Imagina o seu barco no meio do mar, na tempestade. Qualquer hora parece que o barco vai virar. Aí Jesus está dormindo no seu barco. Se ele falasse para você, não se assuste, o que você ia fazer? E o que o Senhor está te falando hoje é: não se assuste. O teu amor é tão grande por Cristo, você confia tanto nele, você tem conhecimento, você não será enganado, então não se assuste. Se você não se enganar, se você não se assustar, teu amor não vai se esfriar. Em terceiro lugar, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Sabe aonde que o amor se esfria? Na multidão da iniquidade. E aí eu quero trazer para vocês uma parte da oração do Pai Nosso, que diz assim: não nos deixes cair em tentação. Significa, não é não nos deixes cair no pecado, não nos deixes cair na tentação. A multidão de iniquidade é aquela multidão de pecados. Iniquidade é o oposto de equidade. É a pessoa desregrada, que peca e que não está nem aí para o pecado, e que está disposta a pecar, mesmo sendo da igreja, mesmo conhecendo Jesus Cristo, e não se importa em se colocar na tentação. E Jesus foi claro: é assim que deveis orar, não nos deixes cair em tentação. Significa que a tentação, ela é anterior ao pecado, e que nós não vamos viver no ambiente da iniquidade para que o nosso amor não se esfrie. E se eu não quiser viver no ambiente da iniquidade, se eu quiser ter o meu amor aquecido, eu não posso nem chegar perto da tentação. A primeira coisa, não se engane. A segunda, não se assuste. A terceira é: se afaste do pecado, se afaste da iniquidade. E como eu me afasto da iniquidade? Fugindo das tentações. Uma pessoa que teve problema com droga, ela não pode ter as mesmas amizades, ela não pode passar nas mesmas ruas. Uma pessoa que teve problema com bebida alcoólica, ela não pode entrar num bar, ela não pode conversar com aquele amigo que está bebendo. Ela tem que fugir da tentação. E eu vou falar algo que eu aprendi um dia, e eu quero dividir com todos aqui, principalmente os homens. Principalmente os homens. É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Irmão e irmã, está sendo tentado, pega alguém e reparte. E fala: meu irmão, minha irmã, vamos orar comigo. Eu estou sendo tentado, me ajuda. Homem é difícil porque homem não assume a fraqueza. Homem tem dificuldade de chegar para um outro homem e falar: olha, me ajuda em oração, eu estou passando por essa situação. Mas eu falo para todos aqui, e isso serve para mim também.
É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Vamos fugir da iniquidade. Esse lugar da iniquidade não é o nosso lugar. Nosso lugar é na presença do Senhor. Nosso lugar é nos átrios do Senhor. Nós só viemos na igreja uma vez por semana, às vezes duas. Mas a nossa vida, o nosso ministério, ele é exercido todo o tempo na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente está. E Satanás está ao nosso derredor, querendo nos derrubar. Mas nós não vamos estar neste lugar da iniquidade. Porque nós temos que lutar para que esse amor a Cristo, esse estar apaixonado por Cristo seja uma realidade na nossa vida. E isso muitas vezes a gente não consegue demonstrar isso nem publicamente e nem no secreto. O que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo Mateus 24, diz assim: o princípio das dores. A gente não sabe quando Jesus volta. A gente não sabe nosso último dia aqui na terra. Eu li um livro que eu recomendo para vocês, talvez vocês assistiram um filme, chama O Peregrino. Eu já tinha assistido o filme muitos anos atrás e recentemente eu li esse livro. E assim, Satanás, ele é muito astuto. Se ele colher a semente que ele lançou no último dia da nossa vida, para ele não faz diferença. Sabe, Dimas, o primeiro vida louca da história, para quem conhece Racionais, foi o primeiro ladrão, ou o cara era ladrão, estava lá na cruz, acreditou em Jesus, e Jesus falou: amanhã você vai estar comigo no paraíso. Ele acreditou e foi salvo. Aí você fala: pô, o cara ladrão, a vida inteira fez coisa errada, e no último dia acreditou em Jesus e foi salvo. Aí eu pergunto para você: quem sou eu para julgar a graça de Deus? Da mesma forma, o cara foi discípulo de Jesus a vida inteira, o cara era crente, ia na igreja, não fazia nada de errado. Aí, no último dia da vida dele, pisou na casca da banana e acabou com tudo. Quem assistiu a novela da Record, Apocalipse? Eu assisti. E tinha um pastor e a esposa dele, que eles teve arrebatamento e eles não foram arrebatados, eles ficaram. E o pastor ali, o pastor da hora. Pastor ali sofrendo, não tinha nada, não podia comer, não tinha chip da besta, era uma loucura. Faltava pouco para Jesus vir e reinar 1000 anos, resgatar a igreja, alguns dias, não sei, semanas, faltava só isso daqui. A mulher do pastor não suportou, colocou o chip para fazer parte daquelas pessoas que teriam a marca da besta e não iriam ser arrebatadas. Mas ela sofreu todos aqueles anos de tribulação, passou perrengue, desde o dia que aceitou Jesus até aquele dia, e no último minuto, ela aceitou a marca da besta. Então é assim, vai ter o ladrão que vai se converter antes de morrer, mas quem somos nós para dizer que somos infalíveis? Se eu não tiver esse amor por Jesus Cristo todos os dias da minha vida, nós vamos sucumbir. E nesse livro, Peregrino, o que eu percebi é que a única forma da gente chegar no paraíso é pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Por mais que a gente faça, por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, por mais que a gente leia a palavra, se fizermos tudo isso, ainda assim, vamos carecer da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Muitas vezes ele era salvo por um amigo, por um irmão, por um anjo. E tem uma passagem na Bíblia que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu não sou ninguém, eu não sou melhor do que ninguém,
Eu só estou aqui por causa das misericórdias do Senhor, senão eu já teria sido consumido. E eu quero ter todos os dias da minha vida esse pensamento. Eu quero todos os dias poder amar o Senhor profundamente. Abra sua Bíblia em Romanos 8, estamos terminando. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Todos acharam? Romanos 8. Quem achou, diz amém. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada vai nos separar do amor de Deus. Essa é a palavra que está sobre nós. Somos apaixonados por Cristo, fazemos tudo por Cristo, abdicamos de todos os nossos desejos, anseios, instintos humanos, tudo por Cristo. Tudo que nós fazemos é por Cristo, e nós vamos declarar sempre: nada vai me separar do amor de Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar. Eu vou terminar lendo Apocalipse 2, versículo 10.